Estamos entrando. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Marcos Demário. Boa tarde à plenária da Casa do Irmão Tomás, aos internautas que nos assistem no YouTube. Marcos Demário, muito obrigado pela tua generosidade de nos dedicar esse tempo teu para nos atender e atender ao nosso público espírita, evangélicos, né? Eu acho que não é só para o espírita aqui, tem muita gente que é simpatizante da nossa causa. Enfim, te agradecemos muito e estamos aqui agora para iniciar esse trabalho. Você, por favor, te dou as palavrinhas aí de apresentação e eu vou fazer uma prece e vamos começar a trabalhar, né? Que nossa tarefa é trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. Mário, muito obrigado por essa oportunidade, a todos da Casa do Irmão Tomás, né, que há tantos anos interagimos, né, então é um prazer estar com vocês, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, e nós possamos, hoje, trabalhar um tema, a questão da arte de conviver com o outro, né, e que possamos ter os aprendizados úteis, necessários, para continuarmos a tocar a nossa vida em frente, conforme a doutrina espírita nos oferta os seus princípios. Então, muito obrigado por esta oportunidade e que possamos ter um bom estudo. Vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, primeiramente, por essa doutrina maravilhosa, que orienta, nos mostra o caminho, que nos mostra, através das leis de progresso, leis explicitadas por Allan Kardec na sua obra, que o nosso destino é sermos felizes, é sermos cada vez melhores. E esse é o caminho que nós encontramos através da obra. E te agradecemos por toda essa assistência, por essa doutrina e todos os seus agentes, os médiuns, Kardec, os palestrantes, hoje, ao nosso querido, te pedimos a tua assistência para esse trabalho. E assim, Jesus, agradecidos também à equipe do Irmão Tomás, te pedimos então para iniciar nosso trabalho de hoje com a tua bênção. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, Marcos, a palavra é tua, tá? Estou aqui na retaguarda. Está certo, Marcos. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com vocês nesta tarde e noite para trabalharmos mais um tema à luz da doutrina espírita, que é esse que já está aparecendo aí na tela, a arte de viver com o outro. E, de fato, viver com o outro é uma arte, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. E como temos imperfeições, principalmente de ordem moral, a nossa convivência com o outro nem sempre é pacífica. Mas nós temos caminhos para uma convivência melhor, caminhos esses que já são apresentados pelo Evangelho e que são também apresentados pela doutrina espírita. E o que nós vamos fazer hoje são reflexões em torno da convivência humana, do estar com os outros, compartilhar com os outros e saber fazer essa convivência dentro das diferenças, porque nós somos diferentes. Nós somos individualidades criadas por Deus, somos destinados por Deus a um dia chegarmos ao estado de espírito puro, mas cada um faz a sua caminhada. Cada um, aqui na Terra, tem a sua história. Porque através
das reencarnações ou das múltiplas existências, cada um foi tendo seus aprendizados, as suas vivências, o encontro consigo mesmo, com o próximo, com Deus, e cada um no seu ritmo. Portanto, a nossa história é diferente. Ela não é igual. Então, por isso somos diferentes. Cada um está num determinado grau de desenvolvimento intelectual, como está também no determinado grau de desenvolvimento moral. As coisas do mesmo jeito, e graças a Deus. Porque assim nós podemos aprender cada vez mais. E na arte de conviver com o outro, o grande aprendizado que precisamos realizar é de amar o outro. Jesus foi muito claro quando disse que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E essa é a senha para que possamos conviver melhor. Aliás, conviver significa estar com o outro, seja no lar, no ambiente da família, seja no ambiente profissional, no ambiente escolar, no ambiente social, de uma forma geral, na interação que temos com os outros seres humanos dentro das instituições humanas dos mais diversos tipos, das mais diversas áreas. Porque nós somos seres de convivência, nós somos seres de relação. Nós não fomos criados por Deus para vivermos sozinhos, isolados, para fazermos o nosso progresso apenas por nossa própria conta. Não. Nós fomos criados para sermos seres sociais. E é fácil nós entendermos isso, porque para fazer esta palestra online, nós estamos aqui via internet, nós dependemos de muitas e muitas pessoas para isso. As pessoas que criaram a internet, as pessoas que desenvolveram o computador, o celular, as pessoas que desenvolveram o aplicativo que nós estamos utilizando para realizar a transmissão, as pessoas que fazem a manutenção disso tudo, e que é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Enfim, nós necessitamos dos outros, porque não somos autossuficientes. Eu não teria nenhuma condição de inventar a internet, nem de desenvolver um computador, um aplicativo de transmissão online. Não é a minha área de ação. Eu preciso dos outros. Eu preciso de quem entenda disso, inclusive para me ensinar a usar. Portanto, nós somos sempre dependentes. Quando falamos assim, vamos passear, vamos no parque, vamos ao shopping, vamos ao teatro, enfim, nós dependemos dos outros. Quem vai nos levar, quem nos trará de volta. Precisamos dos equipamentos lá do shopping, do cinema ou do parque. Quem faz esses equipamentos? A manutenção deles, fazendo tudo funcionar, são os outros. Porque não somos nós somos os visitantes. Portanto, precisamos entender que somos seres de relação. E já que dependemos uns dos outros, precisamos aprender a melhor conviver com os outros, permitindo que eles também melhor convivam conosco. Mas nessa convivência, por causa das nossas imperfeições morais, temos conflitos. Temos então que conversar sobre eles. Os conflitos domésticos no lar, os conflitos no trabalho em equipe, no ambiente profissional, os conflitos na vivência social com os outros do dia a dia,
nós temos conflitos. E os espíritos superiores, já em O Livro dos Espíritos, a nossa obra básica, eles nos informam que a base dos nossos vícios morais, das nossas paixões, a base do mal e, portanto, dos nossos conflitos, essa base se chama egoísmo. E o egoísmo anda de mãos dadas com o orgulho. Egoísmo e orgulho, as duas grandes chagas morais do ser humano. Portanto, nós compreendemos com a doutrina espírita que precisamos combater o egoísmo e o orgulho. E se analisarmos os conflitos que possuímos com os outros, nós vamos ver que, em sua grande maioria, se não na sua totalidade, nós temos na base geradora do conflito ou o egoísmo, ou o orgulho, ou ambos. Quantas vezes nós armamos uma discussão com os familiares em casa por puro orgulho? Porque não queremos abrir mão do nosso pensamento, do nosso querer, do nosso jeito de ser. E aí, damos origem a um conflito que poderia ser superado com menos orgulho. Quantas vezes nós temos problemas num ambiente doméstico por egoísmo nosso, por vivermos de forma muito individualista, passando pelos outros sem cumprimentar, como se eles não existissem, fossem invisíveis, não cooperando nas tarefas diárias, mas exigindo que os outros façam as coisas. Então, nós temos aí egoísmo e orgulho gerando conflitos. Isso acontece em todos os ambientes, como, por exemplo, no ambiente profissional. Imaginemos a cena de chegar em casa o familiar e dizer assim, olha, não trabalho mais na empresa, estou desempregado. E perguntar, mas o que foi que aconteceu? Não, o que foi que aconteceu é que foi o melhor para mim, que eu não aguentava mais aquele meu chefe. E aí, nós, claro, lançamos toda a culpa pela perda do emprego no chefe, no gerente, no patrão, e nunca olhamos para nós mesmos. Mas será que o outro, e somente o outro, é o culpado? E nós? Então, precisamos entender que conflitos existem, mas esses conflitos precisam ser melhor gerenciados. E para que tenha uma melhor gestão, precisamos combater o egoísmo e o orgulho. Mas esse combate não é simplesmente sobre os outros, é conosco mesmo. Porque precisamos ter a coragem moral de admitir que somos, sim, egoístas e orgulhosos, vaidosos e prepotentes, e que muitas vezes agasalhamos rancor, mágoa, ressentimento. Naturalmente, cada um no seu grau, alguns mais, outros menos. Mas não é possível dizer que não somos egoístas, que não somos orgulhosos, porque, repetindo, somos ainda espíritos imperfeitos. Então, cometemos falhas. Temos falhas de caráter. Nem sempre conseguimos nos manter totalmente honestos. Nem sempre conseguimos viver eticamente. Nem sempre conseguimos respeitar o outro. E precisamos confessar isso a nós mesmos, que é fazer, então, o autoconhecimento, e com esse autoconhecimento, começar a realizar
a autoeducação. Porque é fácil solicitar que o outro se eduque, o outro se corrija, o outro se melhore, o outro nos entenda, o outro nos compreenda e assim por diante. Mas e a nossa parte? Lembrando que Jesus nos deu uma regra de ouro para a arte da convivência. Precisamos fazer ao outro somente o que desejamos o que o outro nos faça. Essa regra, quando aplicada, irá gerar paz e felicidade para todos nós. Porque eu somente farei ao outro, seja ele quem for, o que eu gostaria que ele me fizesse. Naturalmente, que eu gostaria que o outro só me fizesse coisas boas. Que o outro só me fizesse o bem. Então, é o que eu devo fazer para ele. Porque a recíproca deve ser verdadeira. Então, relembrando o ensino do nosso Mestre Jesus, precisamos fazer ao outro somente o que desejamos que ele nos faça. E isso vai desenvolver em nós o amor ao próximo. E aí nós vamos ao amai-vos uns aos outros. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se na atualidade não é possível não ter conflitos, que esses sejam minimizados e que não gerem mágoa, ressentimento, rancor, dissidência, nada dessas coisas. Porque podemos pensar diferente e fazer diferente, mas isso não significa que tenhamos que ser inimigos. Porque estamos reencarnados, como nos ensina o Espiritismo, para darmos continuidade ao nosso progresso. E estamos reencarnados para, junto com aqueles que formam um núcleo familiar, repararmos o mal que, porventura, tenhamos feito em existências passadas. E, com certeza, o fizemos, porque se hoje nós não somos tão virtuosos assim, quanto mais lá em existências passadas, recuando na história da humanidade. Mas isso não quer dizer que tenhamos que entrar em depressão. Não. A lei divina é de progresso. Então, estar reencarnado é oportunidade de progresso. É oportunidade de se melhorar. É oportunidade de reparar o passado. E é oportunidade de construir os alicerces do futuro. Como lembrava o nosso querido e saudoso Chico Xavier, nós não podemos voltar lá para o passado para fazer diferente. Não podemos. Só na ficção. Na realidade, isso é impossível. O passado é o passado. Mas se não podemos voltar lá atrás para refazer, nós podemos hoje construir o futuro melhor. Reparando, amando, compreendendo, tolerando, cooperando, e assim nós vamos progredindo e o nosso amanhã, se não nesta encarnação, mas com certeza no depois da morte e numa próxima encarnação, será sempre melhor e cada vez melhor. Então, os conflitos existem de toda ordem e em todos os relacionamentos, mas esses conflitos podem ser gerenciados, esses conflitos podem ser tratados com equilíbrio, esses conflitos podem ser superados e podem ser utilizados como instrumentos para a nossa própria educação moral. Então, o Espiritismo não tapa o sol com a peneira. Reconhece, neste mundo de expiações e provas, que temos muitos problemas de relacionamento
e que muitas vezes a nossa convivência com os outros não é harmônica, equilibrada, mas entende que podemos utilizar esses conflitos para a nossa educação moral, para o nosso progresso, para o nosso melhoramento, automaticamente minimizando esses conflitos, até chegar ao ponto em que o amor entre nós haverá de gerar união. E isso que é muito importante. Por isso Jesus disse que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós espíritas somos cristãos. Temos o Evangelho por base e como roteiro da nossa vida. E, portanto, precisamos trabalhar para nos amar, mas não apenas dentro do contexto da casa espírita ou do movimento espírita, porque não vivemos apenas com aqueles que comungam da mesma doutrina. Nós vivemos com os outros. E os outros podem ser católicos, evangélicos, budistas, judeus, podem ser ateus, materialistas, espiritualistas, bons, maus, enfim. É o caldo cultural em que estamos inseridos na humanidade terrena. E, portanto, aplicar o evangelho é aplicar a todos, indistintamente, mesmo porque o espírita não pode compactuar com preconceito, com discriminação, de nenhuma forma, porque todos somos filhos de Deus. Portanto, somos irmãos e, portanto, temos os mesmos direitos. Hoje estamos neste corpo, com esta personalidade, inseridos neste contexto sociocultural, mas sabemos como foi o nosso ontem e sabemos como será o nosso amanhã, ou seja, a encarnação passada e a encarnação futura? Não temos a mínima ideia. E por isso, então, reconheçamos que aqui na Terra, as diferenças entre nós, elas são, na verdade, passageiras. E muitas dessas diferenças são criação nossa, por causa do egoísmo e do orgulho, discriminando as pessoas por causa da cor da pele, por causa do sexo, por causa do nível ou status econômico, e assim por diante. Essas coisas não são da lei divina, são nossas, por causa do egoísmo e do orgulho. Então, saibamos trabalhar melhor os conflitos com base nessas informações que a doutrina espírita nos dá. E lembrando que a nível família, nós somos espíritos entrelaçados, porque os verdadeiros laços não são os consanguíneos, mas sim os espirituais que vamos construindo ao longo das reencarnações. E claro que esses laços nem sempre são de amor, muitas vezes são de ódio. Daí as dificuldades nessa convivência com os outros no ambiente familiar. Isso acontece muitas vezes. Mas lembremos que se estamos com o outro e o outro está conosco, não é para continuar as diferenças que existiam até a encarnação passada. É para aprendermos a nos amar, a nos perdoar, a nos compreender, a nos tolerar, superando o passado, para a construção da felicidade aqui, agora e para o futuro. Então, se colocarmos amor na convivência, quando um não quer, dois não brigam. Como nos diz esse famoso ditado popular. Portanto, a minimização dos conflitos tem que partir de nós mesmos. Utilizando a não violência, a paz, a fraternidade, a solidariedade, a compreensão, a tolerância, o auxílio, porque todos nós vamos chegar ao estado de espírito puro. Isso é
da determinação de Deus. Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Mas temos também que conversar sobre algo muito importante nesta arte da convivência com o outro. O compartilhamento de tarefas. Isso é muito importante. Porque, relembrando, não vivemos sozinhos. Nem no lar, nem na empresa em que trabalhamos. Em lugar nenhum nós vivemos sozinhos. Mas vamos focar aqui mais especialmente o lar. Nossa esposa, nosso esposo, filhos e, às vezes, alguns outros componentes. Para vivermos, o dia a dia nos traz tarefas, as chamadas tarefas cotidianas, das quais não temos como escapar. Para nos alimentarmos, precisamos da louça e dos talheres. E, portanto, alguém tem que lavar, enxugar, guardar. E isso é diário. Não tem jeito. Não tem outra solução. Mas por que ficar sobre os ombros de apenas um componente do lar? Essa tarefa não pode ser distribuída? Na verdade, pode. Eu posso sempre lavar aquilo que eu uso. E não vou perder as mãos por causa disso. Para a família. Vou ser útil para o lar. Também é tarefa cotidiana guardar as coisas, arrumar, tirar o pó, varrer o chão, enfim, fazer a manutenção. Por que não podemos pegar da vassoura? Por que não podemos contribuir pegando do pano para tirar a poeira e deixar tudo limpo? Por que jogar isso sobre o ombro do outro? Então, saber compartilhar as tarefas domésticas, cotidianas, diárias, e com alegria, sem reclamação. Vamos dar um exemplo aqui prático. Combinamos que cada um lava sempre aquilo que usar na cozinha. Então, for lá, usou um copo, lava o talher, a louça, a frigideira, a panela. Usou, se encarrega de lavar, arrumar, deixar tudo direitinho. Mas você entra na cozinha, olha para a pia, olha para a mesa e vê que tem prato sujo, tem uma panela lá no fogão, tem não sei o quê. Bem, alguém não cumpriu a tarefa. Isso é fato. Mas o que custa você, então, cooperar? Diz assim, bom, a cozinha não pode ficar desse jeito. Não sei quem foi que largou tudo aqui assim, mas já que eu estou aqui, deixa eu arrumar. Deixa eu lavar essa louça. E você faz. Agora, depois, numa reunião familiar, num bate-papo, você fala, olha, gente, nós combinamos que cada um faz a sua parte. Combinamos, usou, limpa, guarda, arruma. E, olha, ontem, quando eu entrei na cozinha, que eu fui tomar uma água, tinha louça aqui, sem lavar, só colocada dentro da pia, né? Eu lavei, tá? Arrumei, e tá tudo bem, obrigado, tá? E farei isso quantas vezes for necessário. Mas só para relembrar, nós temos um combinado, tem uma regra, e precisamos obedecer essa regra, não é mesmo? Então, por favor, não esqueçamos que a regra é essa. Usou? Limpa, arruma,
Guarda. E isso nós temos que começar a trabalhar com as crianças. Criança adora espalhar brinquedo. Porque criança é muito motivada nas brincadeiras, inventar as brincadeiras, tem muita energia. Mas nós precisamos ensinar desde pequenininha. Olha só. Quem espalha é quem recolhe e guarda. Tudo bem. Tá brincando com carrinho, agora quer brincar com boneco, quer... Ok. Quer pegar livro, fazer contação de história, não tem problema. Mas tem que arrumar. Tem que guardar. Tem que saber tomar conta. Não pode sair quebrando também. Não pode o quarto, a sala, o ambiente, enfim, que está sendo utilizado, virar uma bagunça tal que mal se pode caminhar pelo ambiente. Então, é de pequeno que se aprende a organização, é que se aprende a colaboração e a responsabilidade. Mas sem assumir responsabilidade? Então, isso é um processo educacional, mas que não temos que fazer apenas com a criança, temos que fazer conosco mesmo. Então, aprender a cooperar nas tarefas do cotidiano é muito importante, porque vamos levar isso para a vida. O centro espírita, por exemplo, se não é minha função pegar a vassoura e varrer, pegar o pano e tirar pó das cadeiras, dos bancos, não é minha função. Eu sou palestrante, sou dirigente da reunião mediúnica, mas não faço parte de um grupo, de uma equipe. E que uma equipe que deve conviver fraternalmente. Tirar lá uma poeira, já providenciar isso e aquilo que precisará ser utilizado. Cada um tem a sua função, mas nós somos uma equipe. Então, aprender a colaborar nas tarefas, a compartilhar nessas tarefas, auxiliar nas tarefas que são comuns, é muito importante, porque aí vamos gerar uma melhor convivência e termos, naturalmente, menos conflitos. Agora, cuidado, porque essa cooperação, esse auxílio tem que ser feito espontaneamente, com amor, não para depois ficar dizendo, olha, eu fiz, mas só quero lembrar que isso não é minha função, não. Ó, vocês precisam ser responsáveis. Se assumiu uma função, tem que cumprir. Não é alfinetando os outros. Você simplesmente faz, porque sabe que isso é bom para você e para todo mundo. E o seu exemplo haverá de contagiar os outros. E, numa conversa fraterna, lembrar sempre da necessidade dessa cooperação, dessa distribuição das tarefas, para que não fique muita coisa sobre os ombros de 1, 2, 3 ou meia dúzia, mas todo mundo participando e fazendo. Também precisamos aprender, nesta arte da convivência com os outros, a exercer o diálogo. Diálogo é uma via de mão dupla. Porque se eu falo, se eu tenho o direito de expor o que penso, a minha ideia, o outro também tem. Porque todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Todos nós temos autonomia, mas vivemos com os outros. Qual é o limite da minha autonomia, do meu livre-arbítrio? É a autonomia, o livre-arbítrio do outro. E para entendermos bem isso, diálogo. Quando sentamos e vamos conversar,
fraternalmente. Eu quero falar, mas tenho que dar o mesmo direito ao outro. E tenho que estar aberto a ouvir o que o outro tem a me dizer. E se o que ele tem a me dizer é melhor do que eu estou pensando e falando, e aí vem a questão de se trabalhar o egoísmo e o orgulho, eu tenho que ceder e reconhecer que o outro está certo. Nós tivemos um episódio recente, destes dias, porque está acontecendo a Copa Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, e nós vimos uma cena transmitida pela TV na hora lá do jogo, porque como está muito calor nos Estados Unidos, eles estão ali mais ou menos aos 25 minutos de cada tempo do jogo de futebol, eles estão dando um intervalo para hidratação. Quando foi dado o intervalo para hidratação, lá num determinado jogo, as câmeras e os microfones focalizaram o técnico e os jogadores de um time. E o técnico estava passando instruções. E o capitão do time, o jogador, capitão, pegou e falou, não, mas deixa o fulano fazer assim, assado, porque aí nós não sei o quê. Ou seja, o técnico estava passando a instrução A. E o capitão do time considerou que seria melhor a instrução B. E sim, isso, então vamos fazer isso. Ou seja, ele descartou a opção A, a instrução A, que partia dele mesmo, para ficar com a instrução B, que partiu do capitão. Depois do jogo, na entrevista coletiva com os jornalistas, ele foi perguntado sobre isso. Ele disse, bom, naquele momento, quando ele falou, eu considerei que era melhor. A ideia dele, de jogo, dele, era melhor, e aí eu apoiei. Muito pelo contrário. E isso é diálogo. Você ouve o outro, pondera e humildemente reconhece, você tem razão. Você está certo. Sua ideia é melhor. Ao orgulho e ao egoísmo. Porque ao combater o egoísmo, nós conseguimos alavancar a caridade. E ao combater o orgulho, conseguimos desenvolver a humildade. E caridade e humildade são a antítese do egoísmo e do orgulho. Então, diálogo sempre com todas as pessoas, mas estando aberto para ouvir, estando aberto para se modificar, e aí sim, nós teremos uma convivência muito melhor. Agora, para a nossa reflexão, vamos trazer um texto de Allan Kardec, que se encontra na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o livro está aqui em mãos. O Evangelho segundo o Espiritismo. E a fala de Kardec está no seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Tem tudo a ver com a arte de conviver com o outro. E está no início desse capítulo 11, com o título O Maior Mandamento. Primeiramente, Allan Kardec está aqui transcrevendo o Evangelho. Ele nos traz aqui Mateus, no capítulo 7, versículos 34 a 40, novamente Mateus, no capítulo 22, versículos 7 a 12, nos traz Lucas, no capítulo 6, versículo 31, e novamente Mateus, no capítulo 18, versículos 23 a 35. Todas essas passagens que se encontram no Evangelho referem-se
a lição de Jesus sobre o amai-vos uns aos outros. E elas, então, estão classificadas como itens 1, 2 e 3 desse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 4, ensino de Jesus, com as seguintes palavras. Vamos fazer a leitura para a nossa reflexão. Então, nos diz Allan Kardec, abrindo aspas, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Fechando aspas. Este é o item 4 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o comentário de Allan Kardec acerca de Jesus, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e fazer a ele somente o que desejamos, o que ele nos faça. Kardec é muito claro aqui nas suas colocações, a partir das instruções dos espíritos superiores. Quando colocarmos em prática o amor ao próximo e o fazer a ele somente o que desejamos que ele nos faça, nós implantaremos na humanidade, neste mundo terreno, a paz, a concórdia, a benevolência, e vamos acabar com os ódios, com as diferenças, com os conflitos. Ou seja, os ensinos nós temos. O roteiro já está conosco há mais de 2000 anos. O que está nos faltando? O querer, a boa vontade de aplicar, de combater em nós o egoísmo e o orgulho, essas duas chagas morais. Aproveitarmos melhor a oportunidade divina reencarnatória para o aprendizado do amor ao próximo. Porque se estamos juntos para aprender a nos amar. Porque o amor vibra em todo o universo. Porque o amor parte de Deus. O amor é Deus. E Deus está em tudo, porque tudo é criação dele. E nós somos seus filhos. Portanto, o amor em germe, em potência, já está conosco desde o ato da criação. E vamos desenvolvendo o amor gradativamente com experiências existenciais. Por isso não podemos mais perder tempo. Precisamos nos amar. Somente o amor pode superar a multidão dos pecados. Somente o amor pode reparar o mal que fizemos em outras existências. Somente o amor pode gerar a felicidade. Não estamos aqui na Terra para nos odiarmos, nos magoarmos,
nos ressentirmos uns com os outros. Não. Estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar. E isso é um processo educacional. Por isso o Espiritismo nos convoca, nos convida à autoeducação. Com a autoeducação, conseguimos conviver melhor. E convivendo melhor, com a força do nosso próprio exemplo, fazer com que os outros também consigam conviver melhor conosco, com os outros. Ora, se todos nós estivermos nesse esforço da melhor convivência, não iremos mais entrar em conflito, não teremos mais o porquê de nos odiarmos, de não queremos olhar um para o outro. Não, porque compreenderemos a importância e as consequências do amor, da sua aplicação. Ainda mais quando a doutrina espírita nos lembra que somos espíritos reencarnados. Para se chegar ao estado de espírito puro, ele é dependente dos nossos próprios esforços em nos melhorar. Portanto, esforcemo-nos em fazer ao outro somente o que desejamos o que ele nos faça. Esforcemo-nos em amar o próximo, lembrando que ele é nosso irmão, é nossa irmã, porque todos somos filhos de Deus. Que essas diferenças culturais, sociais e assim por diante precisam ser superadas. Porque nós somos espíritos. Pura e simplesmente. Precisamos aprender a nos dar as mãos para conseguirmos realizar melhor esse progresso. Mudarmos o mundo terreno desse grau de expiações e provas para o grau de regeneração, ou quem sabe até de mundo feliz. Depende de nós. E nós espíritas temos esta doutrina maravilhosa, que revive em espírito e verdade o Evangelho, mostra o que devemos fazer. Portanto, vimos hoje essa arte de conviver com o outro. Melhor dizendo, essa arte de melhor conviver com o outro. Comecemos pelo nosso lar, nosso ninho doméstico, nossa família. Depois vamos expandir para os nossos vizinhos, nossos colegas de profissão, nossos amigos, outros familiares. E um dia, como nos lembra Leon Denis, esse grande filósofo do Espiritismo, haveremos de conseguir amar a humanidade, a todos. E aqueles que não querem saber do amor, vamos orar por eles. E como também nos ensinou Jesus, retribuir o mal sempre com o bem. E assim, embora o outro esteja no mal, ele não terá por que fazer o mal para nós, já que para ele só fazemos o bem. É o que nós tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo essas reflexões que, na verdade, são a doutrina espírita, que nos trouxe o Espiritismo, revivendo o Evangelho, nos fazendo, então, refletir dessa necessidade do amor ao próximo, do amar-vos uns aos outros e desse grande esforço que precisamos fazer de somente e sempre fazermos a Ele o que desejamos que Ele nos faça. Essa é a regra de ouro. E essa regra de ouro aplicada é que fará com que consigamos dar um verdadeiro salto na nossa moralização e espiritualização, transformando, portanto, a
própria sociedade. Trabalhemos incessantemente com isso, porque nós temos o potencial divino e nunca somos desamparados, porque os bons espíritos estarão conosco. Jesus, nosso mestre, sempre esteve conosco e sempre estará. E Deus, na sua infinita misericórdia, também sempre estará nos auxiliando. Meu muito obrigado por esta oportunidade. Paz em todos os corações. Jesus nos abençoe e que possamos, então, dar continuidade ao nosso viver no bem e no amor, hoje e sempre. Muito obrigado. Paz em todos os corações. Precisa ouvir muito isso e se colocar na condição de... É para nós. Nós temos que pensar no outro, olhando o reflexo disso em nós, né? Nós temos que melhorar para poder conviver com o outro. Então, a solução está dentro de cada um. E o Espiritismo nos mostra esse caminho, nos alerta para a necessidade de nos melhorarmos e nos manter em contato sempre com a espiritualidade, o amor, né, que não nos deixa sempre desamparados, né? A gente tem sempre o apoio, é só buscar. Te agradeço muito, foi sensacional a sua palestra. Agradeço aos participantes aí do YouTube que nos mandaram mensagens, agradeço aos nossos irmãos da plenária, agradeço a assistência espiritual da equipe de Jesus, de irmão Tomás e sua equipe, essa casa maravilhosa, que nos dá de trabalhar, porque é uma forma que a gente tem de se encontrar com esse caminho, né, de nos melhorarmos, de refletir, nos vincula a esse processo de reflexão. Então, muito obrigado, meu irmão, por tudo, pela tua palestra. Eu vou fazer uma prece e, em seguida, nós nos despedimos aqui, tá? Jesus, muito obrigado por mais essa noite de trabalho, com a tua assistência do irmão Tomás e toda a sua equipe. Obrigado a cada trabalhador da seara espírita, cada agente desse movimento que, de alguma forma, ajuda a levar ao nosso coração e à nossa mente a luz dessas verdades e do caminho. Te agradecemos, enfim, por tudo. Pedimos uma noite de paz para todos nós. Muitas bênçãos para o nosso palestrante Marcos Demário. E assim, Jesus, agradecidos, então, pedimos para encerrar esse trabalho em teu nome, em nome de toda a tua equipe de trabalhadores, da tua seara de amor e, acima de tudo, em nome de Deus. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado, tá? Tá aí o espaço aí para suas despedidas e a gente já ansiando aí um novo encontro. Mário, muito obrigado por essa oportunidade. Eu deixar aqui um abraço a todos da casa do irmão Tomás, que faz esse belíssimo trabalho aí em Guapimirim, estado do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os internautas também, e que não esmoreçamos. Vamos seguir em frente, semeando o bem, sempre dentro das nossas possibilidades, porque Jesus sempre esteve conosco, está conosco e sempre estará conosco. E os brandos e pacíficos é que herdarão esta nossa humanidade terrena. Façamos, portanto, a nossa parte. Então, muito obrigado, um grande abraço e paz em todos os corações. Obrigado, então, e uma boa noite a todos. Ficamos por aqui.